Olá, muito boa tarde. O inventário do património cultural e religioso é condição essencial para que possa enriquecer o culto e a cultura, merecendo, por isso, acompanhamento qualificado por parte do Secretariado Nacional dos Bens Culturais, que se prepara para iniciar uma formação ao longo de 2018 com esse objetivo. Sandra Costa Saldanha vai encontrar daqui a pouco este projeto e informar sobre as sessões que o concretizam. Primeiro, destacamos outros temas da atualidade. Todas as dioceses deverão promover núcleos para dialogar e pensar a cultura. A intenção da Igreja Católica foi transmitida em Fátima aos representantes diocesanos que trabalham nesta área. A Igreja quer aprofundar o diálogo com o mundo da cultura e, por isso, pediu a cada diocese uma pessoa de referência nesta matéria. Essa a razão desta iniciativa se chamar um encontro de referentes. O número de dioceses que têm ocorrido estes nossos encontros tem crescido e umas vezes são mesmo, na sua maioria, representantes indicados oficialmente pelo seu bispo, outras vezes são pessoas que colaboram nessa área com o prelado ou com os serviços da diocese e que vêm, digamos assim, ao mesmo tempo trazer notícias dessa diocese e levar talvez outras perspectivas para o trabalho futuro. E o futuro passa por aprofundar ainda mais esta relação, ao ponto da Igreja sugerir núcleos diocesanos de pessoas que pensem e dialoguem com a cultura. Isso é o fundamental, era que nas dioceses houvesse ligado à Igreja, ou mesmo muitas outras áreas, porque nós temos praticamente todo o ser humano, mas depois há pessoas muito referentes em domínios culturais específicos, outros mais alargados, onde o pensamento humano, onde a análise cultural é feita de uma maneira muito profunda, que isto era muito importante nós contarmos com essas pessoas para fazermos assim uma rede, então sim nacional, para que pudéssemos, partilhando e interagindo entre todos nós, pudéssemos então poder ajudar-nos mutuamente, porque a Igreja também tem a receber muita cultura, assim o diz o Concílio. Nas intenções deste encontro também uma leitura dos protagonistas e tendências que marcam a cultura. Pedro Mexia lembrou que o momento é de oportunidade. Há uma espécie de boa vontade desconhecida até dos próprios e que é suscitada quando há esse empenho em dialogar com o mundo, nas várias áreas, e na área da cultura em particular, porque, como vimos por vários acontecimentos nos últimos anos, nomeadamente o encontro com as pessoas da cultura do Papa Bento XVI, vê-se que o mundo da cultura, embora teoricamente aliado da Igreja, é extremamente sensível aos gestos de diálogo, e vimos o que aconteceu nessa altura e, aliás, acontecimentos semelhantes que aconteceram em Roma, e portanto vê-se que mesmo os artistas e as pessoas da cultura que supostamente não teriam interesse nesse diálogo, quando são solicitados, comparecem. Este crítico literário sublinha que a Igreja não se pode fechar nos seus conceitos. A relação com a cultura não tem de ser um concurso de simpatia, nem uma relação de medo ou indiferença. Trata-se de viver no mundo tal como ele existe, tal como são os comportamentos das pessoas, as ideias das pessoas, e dialogar com isso. A inflexibilidade nesse ponto de vista pode ser muito... A pessoa pode ficar muito autossatisfeita com a sua inflexibilidade doutrinal e dogmática e tudo, mas do ponto de vista, se quisermos, evangelizador, não parece uma atitude muito útil. Dom João Lavrador considera mesmo que a Igreja tem o dever de ser agente transformador da cultura, sempre que estejam em causa princípios essenciais. Também temos de ter a consciência que todo o ser humano e os grupos e tudo aquilo que é o pensamento humano tem interferência na própria cultura. E o que era importante para os cristãos é reconhecerem que não só nos situamos numa cultura, temos influência da própria cultura. A cultura é fundamental para uma vida equilibrada de cada um, mas também temos o dever e o direito de interferir nesta cultura. Portanto, se ela tem, de alguma maneira, indícios, muitas vezes, e algumas particularidades que vão infringir a dignidade humana, pertence ao cristão, através do Evangelho, de transformar essa cultura.
Os referentes da cultura que têm agora a missão de estimular em cada diocese núcleos de reflexão e diálogo com os protagonistas da cultura. Unir a espiritualidade e a formação é o objetivo da Escola do Santuário. A primeira sessão contou com 45 participantes. Tu és a mulher no coração de Deus, nele meditaste os mistérios do Filho. Temos falado disto. A formação é no Santuário de Fátima, uma realidade que já vem de trás. O centenário das aparições foi ocasião para pensar e inovar aquilo que já se fazia. Surgiu o projeto Escola do Santuário, que apresenta agora itinerários de crescimento e amadurecimento espiritual. Itinerários de crescimento e de amadurecimento espiritual. A nossa aposta é precisamente no oferecer a quem frequenta estas iniciativas a oportunidade de crescer, não apenas no conhecimento intelectual e doutrinal da mensagem, mas na vivência da sua espiritualidade, porque a mensagem de Fátima oferece uma espiritualidade, oferece coordenadas de vida espiritual muito concretas, que é importante não apenas saber quais são, mas vivê-las. Estes 45 participantes estiveram na estreia desta proposta formativa, um desafio que o Centenário lançou à Mariologia e à experiência de fé neste santuário mariano. O grande objetivo deste primeiro núcleo formativo é dedicado a aprofundar a Virgem Maria na revelação, portanto nos textos da Sagrada Escritura, e tendo como base a Virgem de Nazaré, a mãe de Jesus e primeira discípula, ver as linhas que na mensagem de Fátima, no acontecimento de Fátima, são coincidentes precisamente com esta revelação, portanto significativas para o crente do século XXI. Estes momentos formativos também saem para o exterior, porque, para os promotores da iniciativa, o Santuário de Fátima é um lugar da experiência de Deus. Dizer isto pode ser um lugar comum que não significa nada, ou pode ser também um desafio para assumirmos o lugar que é Fátima como a experiência de Deus. E por isso nós vamos, cada itinerário inclui também a integração dos diferentes espaços do santuário, todos eles são lugares. A integração ao longo do próprio itinerário de muitos dos elementos artísticos, e o santuário é riquíssimo em arte e em arquitetura. Tudo isto é integrado de modo a tornar cada uma destas iniciativas, destes itinerários, uma verdadeira experiência de Deus, das múltiplas formas de que esta presença se reveste neste lugar que é Fátima. Entretanto, o Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima do Santuário já prepara mais itinerários de fim de semana. Em março haverá encontros de espiritualidade para aposentados e lá para maio um itinerário sobre o Rosário. A Universidade Católica Portuguesa divulgou uma investigação sobre o clero paroquial na transição do século XIX para o século XX. É o primeiro passo de um grande projeto de investigação, identificar pessoas e funções dos párocos da época contemporânea em Portugal. O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa lançou-se nessa descoberta e publicou, para começar, o registro da paroquialidade portuguesa contemporânea, séculos XIX e XX, cartografia das mediações, referente apenas ao Patriarcado de Lisboa. O que agora se apresenta é o registro dos párocos apenas do espaço do Patriarcado, mas a ideia do projeto global é apresentar o conjunto dos párocos do país entre 1833 e 1911. A ideia é disponibilizar um conjunto de ferramentas que permitam, por um lado, perceber quais eram as funções, qual o tipo de caracterização global deste conjunto de indivíduos, à escala nacional, perceber de que forma é que desempenhavam funções de natureza religiosa, mas também administrativa, e permitir potenciar, a partir dos dados disponibilizados, que ficarão em acesso livre, um conjunto de outros estudos de natureza local, de natureza regional. O Magnus Chanceler da Universidade Católica considerou o trabalho de investigação muito relevante, sobretudo porque não apresenta o tema genericamente.
falar com factos, com figuras, com percursos, e isso dá-nos um realismo eclesial numa época de profunda transição, que foi efetivamente aguçada com a mudança de regime, mas que era uma transição já existente na maneira de relacionar Igreja e sociedade e cultura do século XIX para o século XX, e que agora tem outra substância, porque a substância das coisas são as pessoas que as protagonizam. Na mesma sessão também foi apresentado o esboço de registro da paroquialidade portuguesa no século XX, Elementos e Fontes, que propõe dar continuidade ao projeto inicial. Algumas das valências na metodologia e nos resultados e na forma como ele foi feito nos apontam caminhos de investigação futura que vêm também, de certa maneira, enquadrar outros projetos e outras realizações já conseguidas. A ideia é desenvolver para lá, numa segunda fase, para lá do final da monarquia constitucional e da ruptura que se deu com a passagem da monarquia para a república, perceber também nas décadas seguintes de que forma é que isso alterou o recrutamento, as funções, o tipo de circulação existente entre os diferentes espaços diocesanos e, portanto, prolongar a cronologia sensivelmente até ao processo de democratização a partir de 1974. Algumas das valências na metodologia do trabalho desenvolvido indicam caminhos de investigação futura que enquadram outros projetos e outras realizações, como um projeto sobre o Padre Américo, o fundador da Casa do Gaiato. Não havia um registro da paroquialidade, portanto não há uma base de dados a nível nacional de quem era, à época do Padre Américo, o seu clero. Foi-me possível apenas medir a influência do seu pensamento, que esse é que era o objetivo do projeto, medir a influência do seu pensamento apenas no universo, naquilo que é o contexto muito limitado do clero da Diocese do Porto. Projetos de investigação que querem contribuir para compreender o tipo de funcionamento do clero. A Igreja, neste período, era uma parte importante, o clero concretamente, da administração pública. Um segundo elemento, não menos importante, conjuga-se com uma outra área de trabalho que estamos a desenvolver aqui no Centro de Estudos de História Religiosa, que visa promover o estudo das dioceses católicas em Portugal, a história das dioceses católicas em Portugal. Depois de apresentar o projeto de investigação Registro da Paroquialidade Portuguesa Contemporânea, séculos XIX e XX, Cartografia das Mediações, referente ao Patriarcado de Lisboa, o Centro de Estudos de História Religiosa alarga o estudo a outras dimensões do catolicismo português nas diferentes dioceses, a apresentar brevemente. No portal agência.eclesia.pt podem encontrar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Agora apresentamos um projeto de formação do Secretariado Nacional dos Bens Culturais para este ano de 2018, com Sandra Costa Saldanha, diretora deste organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito boa tarde, Sandra Saldanha. Formação em iconografia cristã. O que é que está aqui em causa? O que é que se propõe ao longo deste ano de 2018 o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja? Esta ação de formação que se vai desenvolver durante o ano 2018 em torno deste tema da iconografia cristã inscreve-se num programa, num projeto bastante mais amplo em que o Secretariado tem estado envolvido à volta desta questão do inventário dos bens culturais da Igreja. Aliás, a questão do inventário é uma questão de longa data, relativamente à qual se procura fazer frente no sentido de conceder algum apoio às dioceses e às instituições que no contexto da Igreja estão a desenvolver este trabalho. Trata-se de oferecer critérios para inventariar o património que existe? É isso sobretudo que está em causa? Exatamente, e entre as muitas questões que se colocam ao trabalho de inventário, uma delas passa justamente pela necessidade de uniformização e pela necessidade também de requalificação dos técnicos que nas dioceses e noutras instituições da Igreja desenvolvem este trabalho. E, portanto, o projeto Tesauros, que é um projeto que já começou a ser implementado há algum tempo, contempla, entre os vários objetivos que tem, justamente este da formação. E, portanto, esta ação no campo do inventário
inventário inscreve-se precisamente aí. É uma ação especificamente vocacionada para o tema da iconografia, é a segunda ação que se faz, de grande, enfim, dimensão, no tempo, sobretudo. Uma primeira foi de caráter mais geral, esta segunda em torno da temática da iconografia cristã. Porquê? Precisamente porque uma das muitas questões que se coloca ao inventariante é não só a identificação, mas também a descrição e a análise das obras de arte. E a questão e a especificidade da arte religiosa, da arte cristã e da arte sacra, de um modo geral, coloca-nos várias especificidades em termos destas questões da iconografia. E por isso conseguimos reunir um leque muito interessante de vários especialistas, investigadores e historiadores portugueses, que justamente nos vão ajudar nas diferentes áreas temáticas a ler, a interpretar, a analisar, a identificar, a descrever de uma forma, porventura, mais simplificada ou mais aprofundada, mas, no final de contas, fornecer em sessões que serão necessariamente abrangentes e genéricas, mas o essencial para um primeiro passo neste tema da iconografia, que é efetivamente um tema absolutamente fundamental quando se fala de bens culturais da Igreja, porque justamente... Muitos deles fazem parte deste setor da iconografia? Todos eles, para todos eles precisamos tocar esta questão da iconografia, e a iconografia é a ferramenta que verdadeiramente possibilita a leitura da mensagem que está subjacente àquelas obras. Elas foram feitas, produzidas ao longo dos séculos para transmitir uma determinada mensagem, não figuram nas nossas igrejas como ornamentos, como meros elementos decorativos, mas têm de facto toda uma leitura e uma interpretação que tem e deve ser feita. E a Igreja aí tem também uma responsabilidade muito significativa, porque justamente deve saber fazê-lo em primeira mão e com a melhor qualidade possível. Tratam-se de sessões que vão decorrer sempre na primeira segunda-feira de cada mês, é isso? Exatamente. Portanto, este curso distribui-se ao longo de todo este ano de 2018, começa já agora na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e depois repete-se sistematicamente nos meses do verão até ao final do ano, sempre à primeira segunda-feira de cada mês, dedicando-se cada uma destas 7 sessões justamente a áreas específicas da iconografia cristã. Vejo pelo conjunto das sessões e dos temas que estão inscritos em cada uma delas, enfim, para além da referência temporal, há sobretudo uma referência ao objeto da iconografia. Jesus, Maria, os santos, os anjos, é em torno depois desses setores que o estudo se vai desenvolver. Procurou-se que esta primeira ação de formação em torno da iconografia, que é uma disciplina vastíssima, fosse, por ser a primeira, introdutória a estas temáticas. E, portanto, vamos começar com uma abordagem de caráter, sobretudo, cronológico, começando pelas fontes da iconografia cristã, passando pela iconografia no período medieval e depois até um momento que é decisivo no que diz respeito à produção artística em todo o mundo e em toda a Europa, particularmente, que é o Concílio de Trento, e depois, a partir daí, entramos em áreas temáticas específicas, dedicando sessões concretas à iconografia de Jesus, de Maria, dos santos e dos anjos. Como se enquadra este projeto formativo noutras ações que o Secretariado Nacional dos Bens Culturais vem desenvolvendo? Bom, esta área do inventário por si permitiria desenvolver uma atividade não só longa, como vasta, como muitíssimo variada e diversificada nesta área dos bens culturais da Igreja. E no contexto do projeto Tesauros, precisamente é também neste ano 2018 que vamos promover, realizar o primeiro seminário do projeto e que é, na verdade, uma iniciativa que pretende tornar um pouco mais visível o trabalho que tem vindo a ser feito. O projeto Tesauros começou a ser implementado em 2014 e a verdade é que este é um trabalho que se vê muito pouco aos olhos, enfim, de todos. É sobretudo... Mas o objetivo é que quem visita uma igreja, um museu, uma obra de arte religiosa, tenha diante de si, de facto, o património, mas também uma descrição que ajude a interpretá-lo.
Sim, isso é fundamental, não é? Isso e é o objetivo de todo este processo. É uma outra matéria também. O projeto Tesauros, o grande objetivo do projeto Tesauros é contribuir para requalificar o trabalho de inventário que se faz. Não nos compete quantificar, nem nos compete, enfim, interferir minimamente naquilo que é o ritmo do trabalho que cada instituição desenvolve, mas, sobretudo, procurar conciliar, reunir esforços, no sentido de podermos partilhar experiências e dar contributos também válidos nesse domínio. Este seminário Tesauros, que se realizará no dia 12 de março no Paço Episcopal do Porto, é um seminário que pela primeira vez vai apresentar justamente o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Vamos não só ter presentes várias dioceses já com alguma experiência consolidada nesta área do inventário, como vamos depois ter também algumas dioceses que iniciaram os seus processos de inventário justamente com este projeto Tesauros e que vão partilhar um pouco aquilo que tem sido o seu processo de trabalho, o percurso de trabalho e, sobretudo, vamos procurar reunir responsáveis, agentes diocesanos, inventariantes, técnicos e outros profissionais para justamente podermos promover esta partilha de opiniões, impressões, dificuldades e caminhos, sobretudo, a prosseguir, porque este é um caminho longo, certamente. Vamos ter também neste seminário, e essa será com certeza uma chega muito interessante, a participação de um responsável da Conferência Episcopal Espanhola, que justamente nos vai dar conta, por ser uma experiência próxima, não só geograficamente, mas até em termos dos próprios objetos de inventário, dar conta justamente daquela que é a realidade também em Espanha nesta matéria. Uma experiência, por certo, para que tudo seja identificado e inventariado da melhor forma possível e insistir nessa questão de que este pode ser o trabalho escondido para que depois possam fruir todos os bens culturais da Igreja Católica. É verdadeiramente uma questão que tem que ser pensada desde as infraestruturas. Ou seja, não podemos querer, porque houve todo um processo que passou e todo um tempo que já passou e, portanto, temos que avançar. Não basta abrir as portas a quem visita, com este ponto de partida, não basta. E, portanto, há todo um trabalho que é, de facto, um trabalho invisível, que tem que ser feito por questões não só de visita, por questões de segurança, por, enfim, toda uma série de problemáticas que se colocam ao património da Igreja, edificado, imóvel, obviamente, e portanto, esta área é absolutamente vital para este processo. Doutora Sandra Costa Saldanha, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta ação de formação em iconografia cristã e o seminário que lhe está associado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.